Bzzz, doing. O que foi isso no seu braço? Uma abelha, ótimo. Não é exatamente uma sensação agradável, é doloroso, coça, irrita, assusta. Todos nós já passamos por isso, então essas sensações acontecem porque a abelha pica com o ferrão na pele e libera um pouco de veneno. Ele contém proteínas que causam dor e podem afetar o sistema imunológico e as células da pele. Mas isso nada se compara ao que a abelha tem que passar. Coitadinha. Você vai ficar bem depois de algumas horas, mas e ela? Nem tanto. As abelhas normalmente não picam as pessoas, a menos que se sintam ameaçadas ou se você acidentalmente pisar nelas. O problema é que depois de uma ferroar você, ela não consegue tirar o ferrão da sua pele. A única maneira de se libertar é deixá-lo para trás. Esse ferrão, porém, não é apenas um belo mecanismo de defesa. Ele também contém partes do aparelho digestivo, nervos e músculos, que são, infelizmente, essenciais para a abelha viver normalmente. Então sim, depois de perder tudo isso, essa minúscula criaturinha não sobrevive. Caramba, pobre abelhinha. Além disso, trata-se de um animal muito legal, com 5 olhos, 2 pares de asas e 6 pernas. E um excelente instinto de sobrevivência, sem contar que existe há muito tempo, 130 milhões de anos para mais. Imagina só quais espécies antigas esse inseto picava. Em sua maioria, as abelhas da colmeia são chamadas de operárias, e a chefona é a rainha. Ela põe cerca de 2.000 ovos por dia. Parece muito? Bem, a colmeia contém em média 50 mil indivíduos, e eles desaparecem após somente uma picada. Eu acho que ter uma experiência dolorosa e coceira não parece tão ruim quando se tem apenas uma abelha no seu braço. Imagine a colmeia inteira. Pode parecer que as abelhas simplesmente voam sem rumo ou usam sua visão para decidir para onde vão, mas esses insetos legais são bem organizados e contam com um sistema de transporte super complexo. Imagine planejar uma viagem de aventura, só que desta vez sem estradas. Eu não consigo nem chegar na academia sem GPS, ou se eu parar em uma lanchonete no caminho. Mas as abelhas são muito mais ligadas do que nós e usam linhas B. Bem, eu pelo menos chamo assim. Trata-se basicamente de uma série de rotas para insetos, que esses animais tendem a seguir através das cidades ou pelo campo. Esses caminhos ligam todas as áreas da vida selvagem que existem. É como se fosse um sistema ferroviário das abelhas. A minha favorita entre elas é a mamangava de cauda amarela clara. Ela tem um corpo oval coberto por pelos densos e um cérebro do tamanho de uma semente de papoula. Considerando o quão pequena é, isso é realmente impressionante. Como consegue ser tão esperta? Os cientistas fizeram um experimento em que treinaram um grupo delas para jogar futebol de abelha. Elas aprenderam até a fazer gol em troca de uma guloseima doce e açucarada. Essas mesmas abelhas têm outra habilidade incrível. Usam suas pegadas fedorentas para distinguir entre cheiros de estranhos e das suas próprias parentes da espécie, e conseguem até reconhecer o próprio cheiro. Mamangavas, nós sabemos seu segredinho. Vocês têm chulé. Então temos a abelha rainha. Ela é a única na sua colônia e qual a sua principal tarefa? Pôr ovos. As pessoas costumam achar que a rainha está lá para mandar o que as outras abelhas devem fazer. Sim, mas não exatamente. Ela tem uma certa influência, mas mesmo sem a chefona, a colmeia funciona muito bem. Cada indivíduo na colmeia tem seu trabalho e conhece suas funções e tarefas diárias por causa de seus instintos e dos sinais químicos que detecta e usa. Então, acho que ninguém precisa dizer como se comportar. Esses sinais químicos são sua forma de comunicação. Ah, e todas sabem como fazer isso funcionar. Elas mexem os corpos em ângulos específicos por um determinado período de tempo, e é assim que enviam mensagens umas para as outras. Se algo acontecer com a rainha e ela não sobreviver, as operárias criam uma nova. Sim, não encontram uma, mas meio que elegem a nova monarca. Elas escolhem uma larva jovem e alimentam a futura majestade com uma comida especial chamada geleia real. Essa larva sortuda pode então crescer e se tornar a nova rainha. As abelhas são rápidas, batem as asas quase 200 vezes por segundo. As 8 flexões que eu consigo fazer em 1 minuto não parecem tão impressionantes. Cada abelha produz cerca de 1 colher de chá de mel durante a vida. Para produzir 450 gramas da guloseima, elas precisam voar o equivalente a uma volta ao redor do globo. Essas figurinhas trabalhadoras fazem cerca de 100 milhões de viagens e visitam em torno de 2 milhões de flores para coletar néctar suficiente para produzir o seu mel. As abelhas dormem de 5 a 8 horas por dia. Assim como nós, descansam à noite. Seus cérebros são muito ativos quando estão descansando. Alguns cientistas acreditam que esses animais sonham, assim como nós. Quando chega o inverno, muitos insetos substituem a água corporal por uma substância química especial chamada glicerol. É um tipo de anticongelante natural que os ajuda a permanecer vivos em baixas temperaturas. No entanto, as abelhas apenas se amontoam na colmeia para manter o aquecimento. Tudo bem, chega de falar delas. Vamos dar uma volta pelo reino animal em busca de fatos malucos. O morcego pode comer 1000 insetos por hora se estiver com uma fome insana.
Ele é o único mamífero que consegue voar e os ossos das pernas dele são tão finos que a maioria dos indivíduos da espécie nem consegue andar. A maioria dos insetos não tem orelhas na cabeça, e sim ao longo do corpo todo. Os caracóis podem dormir até 3 anos sem acordar. As lesmas possuem 4 narizes, então é melhor que fiquem longe daquelas mamangavas chulezentas. As borboletas são animais bastante simples e práticos, que sentem os sabores com os pés e só se alimentam de líquidos. Elas têm sangue frio, então se a temperatura ficar abaixo de 13 graus, não conseguem voar, procurar por comida ou escapar de uma situação complicada. Sua principal tática de defesa é a camuflagem, que funciona muito bem até esfriar. A estratégia oposta é ter padrões vibrantes e coloridos que permitem que todos saibam onde estão. Insetos coloridos geralmente são tóxicos, então pássaros e insetos maiores tendem a deixá-los sozinhos. As vespas reconhecem suas parentes identificando padrões faciais exclusivos. As formigas não têm pulmões. Em vez disso, respiram através de pequenos orifícios por todo o corpo, sem contar que quase nunca dormem, mas adoram tirar uma soneca. Elas são incrivelmente fortes e podem carregar mais de 50 vezes o seu próprio peso. Se você fosse tão forte assim, conseguiria levar um elefante adulto, tipo como se ele estivesse pisando no seu pé e você quisesse apenas tirá-lo de cima. Para cada ser humano, há mais de 1 milhão de formigas e mais de 200 milhões de insetos. Felizmente, eles são menores do que nós. Se não fossem, nós seríamos as formigas. Você pode hipnotizar um sapo e colocá-lo de costas e acariciar suavemente a barriga dele com os dedos. E se funcionasse com os humanos? Ei, quer se pendurar? Eu sei como a preguiça faz. A estranha biologia dela a permite passar a maior parte da vida pendurada de cabeça para baixo em uma árvore. O animal é tão lento que leva cerca de 1 mês para digerir totalmente os alimentos. Os rinocerontes têm chifres feitos do mesmo material que os pelos. Os cientistas treinaram pombos para saberem a diferença entre os famosos artistas Claude Monet e Pablo Picasso. Ok, espere. Até os pombos são mais espertos do que eu agora? Quando você acha que os pandas não podem ser mais fofos, veja isto. Ao nascerem, pesam cerca de 120 gramas e são menores do que um rato. Os animais têm um metabolismo super rápido com um corpo pequeno, como os esquilos, enxergam em câmera lenta. Eles desenvolveram esse recurso para poder escapar de animais maiores. Isso é legal e realmente os torna poderosos. Os esquilos geralmente fogem dos seus inimigos correndo em zigue-zague. Por quê? Não faço ideia, desculpe. Eles tendem a enterrar seus alimentos em vários lugares diferentes. Como é impossível ficar de olho em todos os seus esconderijos, outros animais gostam de ficar de olho e roubar suas mercadorias. É por isso que os esquilos às vezes fingem que enterram sua comida em algum lugar, para se livrar de qualquer ladrão em potencial. Ah, que incríveis eles são! Um avestruz tem um cérebro menor que o próprio olho, mas tem pernas muito fortes. Ele pode correr mais rápido que um cavalo. E flamingos só comem quando suas cabeças estão de cabeça para baixo. Você sabe, escorpiões são criaturinhas interessantes. 6 patas, 2 garras e um ferrão poderoso. Mas e se os humanos também usassem exoesqueletos como proteção? Então, um exoesqueleto é composto principalmente de quitina, que é um material complexo encontrado em insetos e répteis. Graças aos seus exoesqueletos, essas pequenas criaturas podem se defender e realizar atos de força sobrenatural. Se você usasse um exoesqueleto de escorpião, seria capaz de escalar qualquer prédio que quisesse. Com garras enormes na frente, seria fácil agarrar as coisas e até mesmo cortá-las. No entanto, poderia ser difícil abrir um saco de salgadinhos. Mas à noite, você teria problemas. Raios ultravioleta. Eles não iriam te machucar nem cortar você ou qualquer coisa parecida, mas você definitivamente brilharia no escuro. Não é exatamente ideal para se aproximar sorrateiramente de alguém. A cauda de um escorpião é venenosa e tem uma picada desagradável. Você pode usá-la para picar qualquer um em seu caminho, além de a cauda ser longa o suficiente para que você possa se defender de uma distância segura. Os escorpiões vivem em todo o mundo, em alguns dos ambientes mais hostis, desde paisagens geladas até desertos escaldantes. Se congelar, um escorpião pode até mesmo se descongelar sob o sol. Essa próxima criatura também tem 2 garras e 6 patas, mas não tem ferrão. Se trata do poderoso caranguejo. Sua carapaça é muito mais poderosa do que a de um escorpião, e ele é surpreendentemente rápido. Então você seria seriamente poderoso em uma dessas armaduras. A desvantagem é que você só conseguiria andar de lado. E você seria delicioso para alguém como eu. Existem quase 5.000 espécies de caranguejos em todo o mundo, cada uma com habilidades especiais. Em uma fantasia de caranguejo, você definitivamente seria um mestre escavador. Claro, você faria isso de lado, mas essas patas e garras dão conta do trabalho.
Se houvesse macacões inspirados em caranguejos, provavelmente seriam feitos para cavar. Você poderia até mesmo trabalhar embaixo d'água. Você seria ágil, forte e teria uma aparência incrível. Humanos em roupas de formiga dominariam qualquer local de construção. As formigas vivem em colônias em quase todo o mundo e dependem da força em número. Mas isso não significa que cada formiguinha seja fraca ou algo assim, muito pelo contrário. Na verdade, já existem exoesqueletos para ajudar os humanos a fazer trabalhos pesados, mas usar a força de uma formiga mudaria a perspectiva. Um desses insetos pode levantar cerca de 1000 vezes seu próprio peso. Quando em grupo, as formigas podem arrastar um pássaro através de um campo sem suar a camiseta. O que é ainda mais maluco é que elas podem carregar coisas enquanto sobem em linha reta em uma parede, ou mesmo de cabeça para baixo. Imagine um grupo de humanos arrastando um caça-jato pela lateral do Empire State Building. Não haveria mais necessidade de escavadeiras ou guindastes. Simplesmente coloque um macacão de formiga e pronto! Os edifícios poderiam ser inspirados por essas enormes colônias de formigas subterrâneas. As formigas são incríveis em fazer túneis. Imagine usar um macacão que voa pelo ar como um avião furtivo. Se você usasse um traje de vespa, seria capaz de fazer isso. As vespas têm um exoesqueleto resistente que é surpreendentemente leve e fácil de manobrar. Imagine uma frota de acrobatas voadores fortes. Ah, e não se esqueça do ferrão. A maioria das pessoas pensa nas vespas como pragas, mas elas não o são. Elas fazem muito pelo ecossistema, como devorar aqueles mosquitos chatos. Ter um traje de vespa seria essencial para qualquer tipo de trabalho secreto, mas não tanto para o trabalho de escritório. Um macacão forte e aerodinâmico com um ferrão poderoso? Ei, eu também quero! Um tatu usa queratina para fazer seu traje corporal. Você sabe, a coisa da qual seu cabelo e unhas são feitos. O que o torna único é que essa carapaça é dobrável e durável ao mesmo tempo. É feita de placas em forma de hexágono que se estendem por todas as costas. Quando há perigo por perto, o tatu pode se transformar em uma bola. Os cientistas estão estudando como fazer vidros curvos duráveis inspirados nas placas corporais do tatu. Os humanos não estariam 100% protegidos com essa coisa, mas seriam capazes de suportar praticamente qualquer coisa. Você poderia pular de um avião sem paraquedas, pousar em um telhado, se limpar, rolar para fora da borda e pousar com segurança em um carro próximo. Tudo enquanto é perseguido por carros e helicópteros malucos. Não, acho que tenho assistido a filmes demais. Ser um dos animais mais lentos da Terra tem uma vantagem. Você tem um casco pesado sobre seu corpo 24 horas por dia, 7 dias por semana para proteção. Assim como os dos tatus, os cascos das tartarugas são feitos de queratina. O que é legal sobre a sua carapaça é que ela cresce com a tartaruga. Os caranguejos e outros animais com carapaça precisam trocar o exoesqueleto continuamente à medida que vão crescendo. Os humanos seriam quase invencíveis se usassem trajes de tartaruga, mas eles seriam incrivelmente lentos e chamariam muita atenção. Ainda assim, se algo acontecesse, você poderia simplesmente se esconder em seu casco e esperar. Pular de um lugar para outro seria muito bom, mas e quanto a voar? Os gafanhotos podem fazer as duas coisas. Eles têm um conjunto de asas que dobram nas suas costas e as abrem após seu salto épico. Ah, e elas vêm em todas as formas e cores, o que é ótimo para camuflagem. Um gafanhoto pode pular cerca de 25 centímetros de altura e 1 metro de comprimento. Bastante longe para o seu tamanho. Enfim, tudo graças às suas patas traseiras. Os gafanhotos basicamente se catapultam quando se sentem ameaçados ou quando vem algo delicioso. Se você tivesse um traje de gafanhoto, seria capaz de pular um campo de futebol inteiro de uma só vez. Ficar preso no trânsito seria coisa do passado. Pode não ser a armadura mais poderosa, mas com essas habilidades de salto e aterrissagem, seria muito fácil fazer suas compras de fim de semana. Ou você poderia ser o entregador de pizza mais legal do mundo. Imagine as gorjetas! O maior animal nessa lista não tem realmente um exoesqueleto, mas tem uma pele realmente grossa. Essa besta enorme é um dos mamíferos mais poderosos da Terra e vem com um forte chifre perto do nariz para proteção. Sabe de qual animal estou falando? Ele pode parecer assustador, mas o enorme rinoceronte é um herbívoro e não vai te comer. Mas os rinocerontes atacam quando se sentem provocados, portanto, mantenha distância. Sua pele grossa faz com que pareçam um tanque e os mantém confortáveis e aquecidos. No entanto, com seu traje de rinoceronte, você teria uma vantagem monstruosa sobre o humano médio. O traje de pele grossa seria muito útil para condições climáticas extremas, sejam elas de frio ou de calor. E um chifre no topo da cabeça enviaria uma mensagem muito poderosa, e não é apenas bip bip.
mandíbulas que parecem chifres, 6 patas. Conheça o besouro vaca-loura. Suas mandíbulas grandes são usadas para impressionar seus amigos e às vezes para uma pequena luta. Mas não se preocupe, essas mandíbulas assustadoras não são fortes o suficiente para machucar você. Seria muito estranho se você visse um traje de besouro vaca-loura em um humano andando pela rua. Mas quem sabe o que as pessoas farão em 10, 20 anos? Talvez esse seja o futuro da luta livre? Agora, este réptil aqui tem a pele mais resistente da sua espécie. Os crocodilos são animais temíveis, praticamente inalterados desde os dias dos dinossauros. Nosso crocodilo moderno ainda está no topo da cadeia alimentar, com escamas nas costas e uma barriga bastante mole. Suas escamas são feitas de alguns dos materiais mais duráveis que existem. E não se esqueça da sua mandíbula poderosa. É capaz de esmagar melancias como chiclete. Um traje de crocodilo humano seria rápido, forte, mas limitado principalmente a rondar por lagos e rios. Seria ótimo de usar durante um jogo de esconde-esconde. Sua vez! Essa última criatura leva o grande prêmio. O exoesqueleto mais resistente de todos os tempos. É menor que um rinoceronte, com certeza. Apresentando o Besouro Diabólico de Ferro. Até o nome enfraquece os joelhos das pessoas. Este besouro tem capas de asa interligadas, o que torna o animal como um todo muito mais resistente do que deveria ser. Mas veja só, ele nem voa. Sim, não precisa escapar do perigo. O que quer que você jogue nele, esse besouro não pode ser machucado, amassado e nem mesmo esmagado. Nem mesmo por um carro. Esses besouros podem viver até 2 anos, muito mais do que outros besouros, que vivem apenas algumas semanas ou meses. Um traje humano baseado no Besouro Diabólico de Ferro. Uau, esse nome me pega toda vez. Provavelmente seria resistente a praticamente qualquer colisão. Caminhar pelo trânsito em movimento seria como passear no parque em uma tarde quente. Esse traje seria perfeito para exploração em alto mar, uma vez que é resistente à pressão. Isso tornaria excelente para aventuras no espaço sideral também. Mosquitos, percevejos, pulgas, besouros, moscas. Milhões de insetos mal podem esperar para se deliciar com a sobremesa mais gostosa. Você. Principalmente se estiver quente lá fora e você suar um pouco. A boa notícia é que poucos insetos querem comê-lo. Estima-se que existam cerca de 10 milhões de espécies de insetos no mundo. E apenas 14 mil delas se alimentam do seu fluido vital. Algumas centenas desse grupo picam pessoas regularmente. Ok, concordo. Ainda é um número alto. Mas nem sempre foi assim. No passado distante, os insetos não ousavam atacar animais enormes para se alimentar. Eles desenvolveram essa capacidade de se alimentar de sangue de 200 a 65 milhões de anos atrás. E existem várias teorias do porquê isso aconteceu. Imagine pequenos besouros e insetos vivendo no ninho de algum dinossauro voador ou pássaro gigante antigo. Eles se alimentavam das secreções dos pássaros, grama podre, folhas ou cogumelos. Até que um pedaço de pele ou uma pena de um animal cai no prato deles. Os insetos provam e gostam disso. Então, um dinossauro chega e os besouros sentem um cheiro familiar. Eles sobem na pele dele e o picam. Ou eles acidentalmente caem sobre uma ferida aberta de um pássaro e provam. Para os insetos, essa seria a coisa mais deliciosa que já teriam comido. Sim, concordo, a régua deles é bem baixa. Agora, outros insetos têm um tubo de alimentação longo e fino chamado probóscide. Eles a utilizam para se alimentar da seiva das plantas ou de outros insetos menores. E agora, um desses besouros se senta em um mamífero ferido e o pica acidentalmente. O corpo do besouro já tem a enzima certa, capaz de digerir o sangue. Então, a partir desse momento, o besouro não quer mais comer nada além do néctar vermelho. O besouro tem descendentes que herdam a capacidade de se alimentar de sangue. Imagine que você tem comido grama e folhas toda a sua vida. E então, experimenta um pudim de banana bem docinho. Você não vai querer voltar a comer a boa e velha grama agora. Você vai sempre querer sobremesa. Os insetos tiveram a mesma sensação quando provaram do sangue nutritivo. Nham! Uma das teorias mais legais diz que a sede de sangue nos insetos era causada por micróbios. O sangue não é um alimento ideal para besouros. Ele não contém vitaminas ou nutrientes suficientes para eles. É por isso que todo um ecossistema de micro-organismos teve que se formar dentro de seus intestinos. Essas bactérias podem sintetizar algumas vitaminas essenciais com a ajuda do sangue e não sobreviverão se pararem de se alimentar desse líquido vermelho. E quando essas bactérias desaparecem, os insetos têm problemas de desenvolvimento e reprodução.
É impossível dizer qual o motivo exato, já que a transição da alimentação vegetal para a alimentação animal aconteceu há muito tempo. Desde então, a evolução criou uma variedade de maneiras de extrair sangue. As espécies dependentes do sangue mais famosas são, é claro, os mosquitos. Apenas os mosquitos fêmeas precisam de sangue para produzir ovos. Quando voam, eles sentem o calor, o dióxido de carbono e o ácido lático no ar. Esses cheiros os atraem, então eles voam para sua fonte, um animal ou um humano. Em seguida, o mosquito pousa sobre sua presa e insere a probóscide na pele. Ao mesmo tempo, ele secreta saliva para evitar a coagulação. A sensação desagradável na pele que você sente após a picada é uma reação alérgica do seu corpo à saliva do mosquito. Em seguida, a fêmea produz ovos e deixa as larvas em águas paradas. Pode ser um lago, um ralo ou uma piscina externa. Pequenos mosquitos se alimentam de substâncias orgânicas na água, depois crescem e partem para sua primeira caçada. Os borrachudos também se alimentam de sangue, mas não fazem isso com o mesmo cuidado que os mosquitos. O borrachudo fêmea pousa sobre a presa, usa suas mandíbulas afiadas para cortar a pele e devora seu almoço. Felizmente, esse inseto não incomoda muito as pessoas. Seu alvo principal é o gado e os animais selvagens. As mutucas são as verdadeiras inimigas humanas. A mordida delas é muito dolorida. Moscas comuns que vivem na rua e dentro de casas humanas são super irritantes e podem fazer um banquete na sua pele sem nem mesmo picar. Tudo o que elas precisam está na superfície. Você secreta suor, proteínas, carboidratos, sais, açúcar e outras substâncias químicas que a mosca coleta com sua probóscide. E claro, dificilmente entende que você é um ser vivo e não quer compartilhar sua comida com ela. É por isso que as moscas não têm medo de você. Você provavelmente notou que algumas pessoas são picadas por insetos com mais frequência do que outras. Você pode estar dando um passeio no parque e eles virem todos em você. Mas seu amigo andando bem ao seu lado pode não sentir nada. Isso apenas significa que você é uma delicinha. Os cientistas costumavam acreditar que algumas pessoas simplesmente não sentem quando são picadas. O corpo delas não tem uma reação tão forte à saliva do mosquito. Mas estudos recentes mostraram que o número de picadas depende da genética e de muitos outros fatores. Cerca de 10 a 20% das pessoas são mais atraentes para insetos predadores. Quão sortudas ou azaradas elas são? Os mosquitos usam uma variedade de sentidos para escolher a presa perfeita. Eles têm sensores de dióxido de carbono e umidade. Eles também distinguem os odores de centenas de substâncias químicas diferentes liberadas pelos humanos. Cada cheiro tem um significado específico para diferentes tipos de mosquitos. Existem milhares de nuances e tipos de odores que podem atrair alguns mosquitos e repelir outros. Aqueles que são mais agressivos gostam de coisas que os mosquitos comuns não conseguem cheirar. Alguns mosquitos picam suas pernas, outros seu pescoço. Os alimentos e bebidas que você consome também desempenham um papel importante nisso. Eles mudam o cheiro da sua pele, a espessura da pele, quantidade de calor liberado, tons de cor e seu tipo de sangue. Tudo isso importa para os insetos. Mas há algo que atrai quase todos os insetos. É o cheiro de suor. Quanto mais sujo você estiver, mais atraente será para eles. O cheiro desagradável do suor é formado por milhões de bactérias reunidas na sua pele. Elas atraem mosquitos. Algumas espécies gostam de suor fresco. Outras preferem suor rançoso com aroma desagradável. Mas se você estiver limpo, ficará invisível para a maioria dos pequenos monstros voadores. O cheiro também depende das suas características genéticas. A estrutura do seu DNA afeta diretamente os cheiros que você libera. É por isso que você pode dizer que algumas pessoas são mais doces no que diz respeito ao gosto dos mosquitos. Mas as picadas de mosquito não são nada comparadas à da formiga de fogo. Quando ela morde a sua pele, parece que está pegando fogo. Essas formigas são especialmente perigosas para pessoas com alergias. A lagarta da mariposa flanela é uma criatura incrivelmente cruel. Ela não precisa morder para machucar. Esse inseto é coberto por uma espessa pelagem que esconde muitos espinhos venenosos. Uma pequena picada com essas pontas e você precisa de assistência médica imediatamente. A vespa mandarina tem uma das picadas de inseto mais perigosas e dolorosas de todas. Uma vespa pode ser do tamanho do polegar de uma pessoa e o seu ferrão se assemelha a uma agulha de verdade. Ela tem quase 3 vezes o tamanho de uma abelha. Essas criaturas agressivas podem morder através das roupas e até mesmo das roupas dos apicultores. Elas atacam em um enorme enxame e podem causar sérios problemas a qualquer animal.
Para combatê-las, as pessoas usam trajes de proteção grossos que parecem trajes espaciais. Mas o principal perigo é que essas vespas ataquem as colmeias e reduzam muito a população de abelhas. Isso pode levar a uma catástrofe em escala planetária. Nosso planeta e a humanidade precisam das abelhas não apenas porque elas produzem mel. As abelhas polinizam flores e plantas. Cerca de 1/3 da produção mundial de alimentos seria impossível sem as abelhas. As vacas comem a vegetação que as abelhas polinizam. E se todas as abelhas desaparecessem, isso afetaria muito não apenas a saúde das vacas, mas também de todos os outros animais. Muitas frutas e bagas perderiam seu rico sabor se as abelhas parassem com seu serviço. Obtemos a maior parte do algodão do planeta graças às abelhas como polinizadoras. Haveria falta de jeans e outras roupas se elas desaparecessem. O sabor de muitos produtos se acabaria e os alimentos perderiam suas propriedades úteis. Espécies inteiras de flores desapareceriam da face do nosso planeta. A humanidade teria uma vida muito difícil sem as abelhas. Seria um desastre. E essa é outra razão pela qual as vespas gigantes são tão perigosas. E elas têm que partir, se você me perguntar.